Fala, torcedor vascaíno, Navilus na área, trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos do Vasco, porque o Vasco não para, galera. E ontem foi o jogo, né? O clássico dos milhões, né? Aquele clássico que todo mundo já esperava, aquele clássico equilibrado, né? Vasco e Flamengo, né? Ou Flamengo e Vasco, como vocês preferirem, que o mando era do Flamengo. E foi um jogo equilibrado, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse empatar com o Real Madrid da Shopee, né? Como diz a tia Leila Pereira, né? E o Bap fica puto, meu irmão. E ela é do caralho. Ela é braba. Ela bota pra F, pra cima deles, filho. E ele tá com um cagaço danado do Vasco ser comprado pelo Crefilho, né? É o Marcos Lamax. Se isso acontecer, esquece. Aí vai ser aqui, ó, o Real Madrid da Shopee contra o Barcelona da Shopee. Imagina esse clássico, Real Madrid e Barcelona brasileiro. Mas deixando a brincadeira de lado, galera, sem piada, vamos pro pós-jogo, né? O que que acontece? Pô, foi um jogo, cara, assim, muito equilibrado. Mas antes de mais nada de falar sobre o jogo, vou trazer aqui a escalação que o Renato Gaúcho levou para o primeiro tempo, para vocês poderem entender como se deu a estratégia, né, do Renato Gaúcho, né? Muitos não entenderam, né? Chamaram de burro, criticaram, falaram pra caramba, mas por trás dessa escalação tinha uma estratégia perfeita para poder segurar o Flamengo. Só que o elenco, como a gente sabe, é um pouco limitado, né? Não conseguiu segurar a pressão que o Flamengo exerceu no primeiro tempo e o Flamengo conseguiu abrir 2-0. Mas já vou trazendo aqui, né? Léo Jardim no gol, PH e Lucas Piton foram os laterais, Robert Renan e Carlos Coelho, a dupla de zaga, Thiago Mendes, Cauã Barros e Rojas foram o meio-campo ali para poder estar dando aquele alicerce na zaga. Puma Rodrigues e David foram os pontas ofensivas e Brenner o ataque. Então, com esse time, o Renato Gaúcho propôs a seguinte situação: em segurar o Flamengo aí no 0-0 no primeiro tempo e pelo menos na metade do segundo tempo, para que desse tempo dele conseguir colocar os titulares realmente absoluto para poder, né, como é que tá o nome? Sair com o placar na frente. Mas não deu certo, né? O Vasco vacilou numa situaçãozinha e o Flamengo acabou abrindo o placar e depois ampliando, deixando assim, né, os torcedores vascaínos em desespero, mas os jogadores conseguiram botar o pé no chão, a cabeça no lugar. Renato Gaúcho também conseguiu voltar no segundo tempo, aguentou o minuto que tinha que aguentar para segurar o ímpeto do Flamengo e aí começou a fazer suas substituições. Saindo aí o Ian Rojas para a entrada do Nuno Moreira, saindo o PH para a entrada do Watson, saindo o David para a entrada do Andrés Gomes e saindo o Brenner para a entrada do Spinelli. Assim foram as primeiras substituições feitas pelo Renato Gaúcho. A última substituição foi, né, a saída do Cauã Barros para a entrada do Hugo Moura, que fez o segundo gol de empate. E aí, como eu estava falando, né? O que acontece? O Renato Gaúcho ele queria muito segurar o ímpeto do Flamengo no primeiro tempo. E aí ele pôs, né, esses jogadores para poder segurar o Flamengo, não deixar o Flamengo jogar. E aí no segundo tempo entrar com um time mais reativo, um time mais rápido, um time que iria propor o jogo, principalmente dentro da área. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Vasco entrou, propôs o jogo dentro da área, ficou martelando, martelando, até que saiu os dois gols de empate. Caso não tivesse saído os dois gols iniciais do Flamengo, de repente o 1-0 ou 0-0, as chances que o Vasco tinha de pelo menos sair com essa vitória eram grandes, porque com a entrada desses jogadores tudo indicava que o Vasco iria conseguir sim fazer os gols que pretendia. Então o Renato Gaúcho foi um cara assim inteligente, sábio para poder estar fazendo o que ele fez. Ele armou o jogo em cima daquilo que ele tinha, daquilo que ele tinha no banco. Então ele não quis iniciar, né, com os seus melhores jogadores, porque ele sabia que o Flamengo iria cansar no segundo tempo. E foi o que aconteceu. Né? O Flamengo ele tinha jogadores principais machucados que não iriam entrar no segundo tempo. Então o Flamengo realmente ele tem dois times. Porém, ele não tem um terceiro time. Então o Flamengo ficou refém das substituições para poder equilibrar o jogo no segundo tempo. Por mais que, né, ele tentasse entrar com os jogadores para poder refrigerar o time, o Vasco, né, tinha jogadores com mais equilíbrio para poder estar recuando, fazendo com que o Flamengo recuasse para a sua área. E aí
sim, conseguimos então sair com um empate e graças a Deus com esse gostinho de vitória. Agora é aguardar o próximo confronto, que vai ser contra o Audax italiano na quarta-feira às 7 horas no Chile, no estádio La Flórida. E aí, filho, é aguardar para ver o que vai ser feito. O Renato Gaúcho está suspenso pela Conmebol, não poderá ir ao Chile para poder estar à beira do campo, então vai ser o auxiliar técnico que vai estar fazendo lá os comandos, mas a gente sabe que o Renato Gaúcho vai estar por trás de tudo, de toda a estratégia, né? De tudo aquilo que irá acontecer nesse jogo. Então é isso aí, galera. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Esse por pós-jogos, tamo junto. Saudações vascaína e vamos lá entrar no canal lá para a gente poder estar trocando uma ideia, estar falando a respeito de futebol e de Vasco da Gama, que é o que nos interessa. Valeu!